Gênesis capítulo 18, versículo 10 até o versículo 14, tem uma personagem, ou um casal, personagens da Bíblia que nós queremos aprender um pouquinho com eles hoje. E a partir do versículo 10 de Gênesis 18, diz assim: Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos, por isso riu consigo mesmo. Quando pensou, depois de já estar velha, o meu senhor já é idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para mim, para o Senhor? Na primavera, Abraão, eu voltarei, e você e Sara terá um filho no colo. Queridos, quando Sara teve essa experiência da maternidade, ela tinha 89 anos de idade, aproximadamente aí. Tudo indica que essa era a idade de Sara, chegando aos 90 anos. E quem tem uma avó, uma tia nessa idade, levanta a mão. Pastor, tem uma tia, tem uma avó nessa idade, levanta a mão. Já pensou se você recebesse uma notícia hoje da sua avó? Hein, Daia, o que você ia pensar? Você ia falar assim, o quê? A minha avó está grávida, aos 80 anos, aos 90 anos. Como é que isso pode acontecer? Bom, na lógica, de fato, isso não pode acontecer. Existem algumas mulheres que conseguem ter filho com uma idade, às vezes, bem avançada, mas não nessa idade. Não nessa idade. E assim como é estranho para nós, foi estranho para o coração da Sara também. E uma coisa, nós precisamos aprender com essa história e vamos caminhar sobre ela. E a pergunta que eu tenho para você é se você acredita que Deus pode fazer qualquer coisa. Você acredita que Ele pode fazer qualquer coisa? Acredita? Diga amém. Até uma senhora de 89 anos ficar grávida, Ele pode? Pode? Você crê que Ele pode? Bom, você não crê em Deus se você não crê que Ele é o Deus do impossível. Se você fala, eu acredito em Deus, então você já está automaticamente dizendo, eu acredito que Deus pode todas as coisas. É isso que nós vamos aprender. Quando eu estou diante de uma situação delicada, quando eu estou diante de um desafio na vida de uma família, na vida de um casal, por exemplo, que eles chegam no meu gabinete e quando alguém olha para mim e fala assim, pastor, o meu casamento ou o nosso casamento não tem mais jeito. E quando esse casal que está vivendo uma crise intensa no seu casamento, olha para mim e veio até o meu gabinete, sentou ali na minha frente, para me colocar a par de como o casamento deles está muito ruim, está muito complicado. E eu sei que eu tenho uma jornada como pastor. Eu sei que talvez eu vou precisar ter alguns encontros com aquele casal para tentar ajudá-los. Mas já que eles estão ali na minha frente, eles estão sentados, eu faço uma pergunta para o casal também. Eu pergunto para ele, vocês acreditam que Deus tem poder para fazer qualquer coisa? E a hora que eles respiram e pensam assim, bom, qualquer coisa, mas com esse marido aqui do meu lado, aqui, né, a gente começa a limitar Deus. E quando nós caminhamos para ajudar alguém, para mudar a história de alguém, nós caminhamos no princípio de que o Deus da minha salvação, o Deus a quem eu sigo, pode todas as coisas. Porque senão não vale nem a pena entrar na briga. Se não acredita, não vale a pena lutar por um casal. Se eu olho para uma criança que está com uma enfermidade, eu não acredito que Deus pode curá-la.
O meu relacionamento com essa criança, a maneira como eu vou conviver com a enfermidade daquela criança é de pena, dó, piedade. Eu não vou nunca olhar para o céu e falar, o Senhor não perde o controle nunca. E olhar nos olhos dessa criança, dos pais dessa criança, e dizer para eles que o Senhor não perdeu o controle na vida daquela criança. Quando eu encontro uma mãe e um pai desesperado, e há uma semana e meia atrás eu estava com uma mãe desesperada porque a filha está envolvida com droga, se envolveu com a drogadição e foi consumida pela droga, mas eu pude olhar nos olhos daquela mãe já sem energia e força para acreditar, porque já faz algum tempo de ferida, de machucadura, algum tempo de desconfortos, algum tempo de experiências ruins, olhar nos olhos daquela mãe e falar, deixa eu te dizer uma coisa, não perca a esperança. Pastor, minha filha já fez cada coisa que se eu te contar o senhor não acredita. Mas eu não falei para você, para você não perder a esperança na sua filha, porque até eu já perdi a esperança na sua filha. Mas para você olhar para o céu e ter esperança naquele que tem todo o poder e autoridade para mudar qualquer situação na minha vida, na minha história e na vida de qualquer pessoa que eu conheço. Eu queria caminhar um pouquinho nessa história. Eu queria que você entendesse aqui, primeiro de tudo, porque quando eu comecei a falar, eu falei, olha, uma senhora de 89 anos receber, ou fazer um teste, aquele de farmácia, ou um exame qualquer que seja de urina, de sangue, e que vai constatar uma gravidez, é difícil de acreditar nisso para mim, mas eu não creio que foi diferente para Abraão, e está prova no texto que não foi diferente para a própria Sara. Acho que Sara nem parou para pensar um pouquinho, peraí, deixa eu ver se eu tive, que sintoma eu tive, se eu tive algum enjoo, se teve alguma coisa, se a minha menstruação não veio. Sara não pensou em nada, ela só resolveu falar o quê? E deu aquela risadinha sarcástica, né? E ali ouvindo aquela conversa. A primeira coisa que eu quero que você preste atenção aqui, e eu vou chamar isso do erro gravíssimo de Sara. O erro gravíssimo dela é que havia uma promessa. E por mais que aquela promessa havia demorado muito, aquilo que ela estava ouvindo não era a palavra do marido dela, mas era a palavra de Deus. Quando eu desconfio da palavra de Deus, eu estou com um sério problema. Quando Deus fala e eu não acredito, eu estou com um sério problema. O meu coração está tomado de incredulidade. Então Sara cometeu um erro aqui. Não é o erro de acreditar que uma mulher de 89 anos está grávida. Porque se você viesse aqui no início do culto, no final do culto, falar assim, pastor, a minha avó de 89 anos está grávida, eu ia falar, você está brincando comigo. Eu não estaria cometendo um erro. Agora, se eu ouvisse a palavra de Deus, se fosse o Deus que revelasse para mim, de forma que eu sei que eu estou diante de Deus, e é Deus que está falando comigo, e Ele fala assim, a sua esposa está grávida, e ela tem 89 anos de idade. Bom, se é Deus que está falando, então aqui o que acontece é que Sara estava colocando em xeque a palavra de Deus. Então disse o Senhor, eu voltarei aqui na primavera, Sara, sua mulher vai estar grávida, Abraão. Deus está relatando o cumprimento da sua promessa. Essa história é uma história antiga na família. É uma história que já havia feito com que Sara e Abraão tomassem decisões erradas com relação a Agar, a escrava, com a história de Ismael. Então era uma história antiga, então era uma promessa que foi apagando no coração daquela mulher, foi uma promessa que foi se deteriorando, foi uma promessa que já tinha tanto tempo e que parecia que não ia ser cumprida. Bom, a Sara não é a única idosa. Séculos depois, Isabel também, já idosa, também vai receber a palavra de Deus dizendo que ela estava grávida, estaria grávida, teria um filho, e o nome dele seria João. Bom, a história parece que é um pouquinho diferente lá, na história, ali mais para frente da história de Isabel. A maior arma de Satanás
para com a humanidade é a ignorância. A W. Tozer diz isso, ele diz que a maior arma de Satanás é a ignorância do homem quanto à palavra de Deus. E eu quero trocar umas palavrinhas da frase dele aqui, inspirado pelo Tozer, e dizer que a maior arma de Satanás na vida da igreja e de um crente, sabe o que é? É a incredulidade. É quando a gente olha para o problema e não olha para Deus. Quando a gente olha para a crise e a gente não olha para o tamanho do amor de Deus pela nossa vida. Quando a gente olha pelas lutas e as dificuldades, aquelas questões que, sabe, que tira, às vezes, que complica um pouco o momento que a gente está vivendo, mas a gente não consegue olhar para Deus. O que Deus falou para você? Que promessa que Ele tem para você, que você está se esquecendo? Bom, quando eu estava aqui com a Maitê, nós estávamos orando aqui, abençoando essa criança. Eu falei que tem uma promessa para a Maitê, que Deus estaria com a Maitê todos os dias da vida dela. Então, todos os dias da vida da Maitê, ela aprendendo isso, entendendo isso e acreditando na Bíblia, qualquer luta que a Maitê passar pela vida dela, ela vai poder olhar para cima e falar, eu sei, eu tenho convicção que Deus está comigo. Você já fez essa declaração em meio a uma notícia ruim? Você já fez essa declaração em meio a uma luta, a um diagnóstico, em meio a problemas ali na sua casa, em meio com relação ao seu casamento, de você falar assim, eu creio, Deus falou que estaria comigo e Ele não saiu de perto de mim nesse tempo que eu estou vivendo. Deus, ele falou algumas coisas, Ele declarou algumas coisas. Deus falou comigo a respeito de ministério pastoral. E Ele começou a falar lá na infância. Quando eu cheguei na juventude, eu tinha uma convicção, eu vou ser pastor. Porque Deus começou a falar comigo de várias formas muito cedo. Eu era criança que dizia que ia ser pastor. E virei pastor. Eu conheço algumas crianças que falavam que ia ser pastor até na minha família e não viraram. Mas talvez não foi Deus que falou com ele. Foi uma influência qualquer, mas não. Quando eu cheguei na juventude, eu sabia exatamente o que Deus queria de mim. E comecei a buscar, a me preparar para isso. Porque quando a gente tem uma convicção e uma certeza de que Deus falou e nós ignoramos, tem alguma coisa errada com a gente. Quando Deus fala alguma coisa com clareza sobre o meu futuro, e está claro, quando de repente você recebeu aí palavras na sua casa, pessoas que vieram e trouxeram profecia de Deus para você, e essa profecia foi testificada, porque uma coisa é alguém levantar e falar para, olha, esse bebê que você está apresentando aí, o Senhor falou para mim que ele vai ser pastor, vai ser missionário. Tá? Só que passa um tempo, esse bebê cresce, e ele vira um jovem, ele vira um adulto, mas o Senhor, apesar de ter falado com a profeta, nunca falou com ele. Bom, então, esquece a profecia. Mas durante a sua história, Deus foi falando coisas. E Ele foi testificando aquilo que Ele estava falando. Através da sua própria palavra, através de circunstâncias e pessoas. E conforme os anos vão passando, você tem uma convicção. Deus me chamou para isso. As pessoas mais que provam a felicidade, a alegria, são pessoas que têm convicção de quem elas são. Qual é o propósito? Quando nós entendemos o propósito da nossa vida fica muito mais simples. E todo cristão precisa entender que existem propósitos de Deus que são comuns para todos nós. E existem propósitos de Deus que são específicos. Eu não sei qual é a tua área profissional. Você se envolveu nessa área profissional por influência. De repente você teve uma oportunidade e começou a trabalhar numa empresa ali, como contínuo, office boy, eu não sei qual é a palavra contemporânea para nem sei se, né, se as empresas têm esse cargo. Eu fui office boy com 14 anos de idade, na Unicuritiba, na Universidade de Direito de Curitiba. E eu comecei a trabalhar lá. Só que passou 2 anos, eu saí daquela empresa e fui para uma outra empresa com 16 anos. Mas algumas pessoas que trabalhavam comigo, jovenzinhos como eu, que nós estávamos, eu encontrava ele anos depois, eles estavam lá. Não eram mais office boy, eles já estavam em outra posição. Eu encontrei outros que foram muito longe.
E gente que já está aposentando lá naquela empresa. Bom, foi uma influência, uma oportunidade. Ali você levantou os seus recursos. Mas o propósito de Deus para você não é trabalhar naquela empresa, mas é servi-lo aonde você está. Tem um propósito maior, mas às vezes os propósitos são específicos. Sara, ela desconfiou do poder de Deus. Ela conhecia ela sabia da promessa. Só que ela mesma já tinha desistido de acreditar na promessa. E ela deu risada e falou: acho que está atrasado. Né? Não a menstruação dela. Está atrasado o bebê. E muito atrasado. É muito tempo depois do que deveria vir e acontecer. Mas quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. Porque Deus cumpre todas as promessas. Todas, sem exceção. Quando você lê o Apocalipse, quando você estuda escatologia, o final dos tempos, põe uma coisa na sua cabeça: tudo que está declarado vai acontecer. Porque a palavra de Deus não mente. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção é essa reação. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos, pois isso, ela riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha, o meu Senhor já idoso, ainda terei prazer, a desconfiança de Deus nas lutas é uma coisa que pode acontecer. Às vezes nós oramos, e eu preciso ser muito sincero quando eu estou na presença de Deus, quando eu estou falando com Deus, que eu me proponho a dobrar o meu joelho e clamar, para dizer se a oração que eu estou fazendo é a oração da fé ou é a oração da rotina, a oração da religiosidade, a oração do hábito, a oração do costume, a oração da repetição. Então o que a gente faz? Bom, todo dia a gente ora. Então, se você é uma pessoa estruturada, organizada, se você é metódico, você tem hora, você tem lugar, você tem um cantinho na sua casa. Aquele dia, a hora que você levanta da cama, de repente, você já vai lá, dobra o seu joelho, já faz a sua oração. Todo dia você faz aquilo. E isso é muito nobre, muito bonito, mas você tem que tomar um cuidado para aquilo não virar uma rotina. Para aquilo simplesmente não ser um hábito. Se você fosse islâmico, muçulmano, você faria isso 3 vezes por dia. Se você fosse um judeu, você também faria dessa forma. Mas como cristãos, nós não temos a regra de 3 na oração. Mas nós temos a regra da verdade, da sinceridade, a regra do amor, a regra da fé, a regra de acreditar assim com todas as nossas forças, de que eu estou ouvindo e falando com Deus, e de Deus não se desconfia. Eu não posso acreditar. Eu preciso entender que a relação com Deus, em especial na oração, é uma relação que tem que ser muito autêntica e verdadeira. Sabe, você já ouviu alguém falar assim: olha, com relação a isso, esse problema que surgiu, essa dificuldade que está acontecendo, só me resta orar. Como só me resta orar? Você não estava orando, não? Então, por isso que chegou nessa situação. Complicou. A oração nunca foi resto. A oração é intimidade. A oração é verdade. Depois de muitas decepções em minha vida com pessoas que diziam serem amigas, eu me tornei incrédulo com o ser humano. Mas quando eu vou para a palavra de Deus e eu ouço Deus falar sobre o ser humano que Ele criou, fica quase impossível desacreditar no ser humano. Até porque o próprio Deus se tornou um de nós e habitou entre nós. Então eu preciso realmente, com toda a minha força, fazer com que o meu coração se feche para toda sorte de incredulidade e acreditar de coração. O problema de ser um incrédulo é que enquanto for um, você sempre vai acreditar na mentira. E você sempre vai desconfiar da verdade. O incrédulo, ele não é simplesmente uma pessoa que não acredita. Não, ele acredita. Só que agora ele resolveu acreditar não mais na verdade, acreditar na mentira. Então quando alguém declara: Deus esqueceu de mim,
Ela está dizendo uma mentira, porque Deus não se esquece. Quando ela diz o que aconteceu, por que isso aconteceu dessa forma, cadê Deus nessa história? Bom, Deus está no mesmo lugar que Ele estava quando o filho dele estava na cruz do Calvário sendo sacrificado. No mesmo lugar, com o mesmo poder, com o mesmo amor, com a mesma grandeza. Porque a gente precisa olhar para esse Deus de todo o nosso coração. O filósofo cristão da Dinamarca, Søren Kierkegaard, viveu ali no século 17, ele contou uma parábola bem interessante. E ele diz o seguinte: aconteceu um grande incêndio num circo. O show já estava para começar, o palhaço já estava todo paramentado, ele já tinha pintado seu rosto, e estava tudo pronto, e de repente começou um incêndio ali. Só que ali, naquela região, era região de mata. Então, o dono do circo chama o palhaço e fala assim: vai para a aldeia, correndo. E avisa os moradores que começou o incêndio. Esse incêndio vai se alastrar, ele vai chegar na aldeia. Aí o palhaço vai correndo e começa a falar que começou um incêndio, só que ele está de palhaço. Ninguém acredita nele. Ele fala que vai ter um incêndio, as pessoas começam a rir do palhaço. Por quê? Porque não deu tempo dele tirar a roupa de palhaço. Ele simplesmente vai, levando a notícia de que tem um incêndio acontecendo. E o fogo vai se alastrar. Mas as pessoas, quanto mais ele falava, mais elas riam. Quando você fala de Deus, e você não é convicto, ou você não está experimentando e vivendo aquilo que você está falando, quando você não tem fé o suficiente, as pessoas não vão acreditar em você. Porque elas olham para você e elas estão vendo você, elas lembram da sua atitude, elas estão vendo a sua máscara, elas não estão vendo a fé. Agora, de repente, você tem uma fé extraordinária, é alguém que acredita. Quando você fala, querido, as pessoas acreditam: bom, se ele está falando, então é verdade, esse Deus é poderoso e ele faz milagre. Se é a minha avó que está falando, de 89 anos, que algo vai acontecer, com todos esses anos de experiência de vida que ela tem, o compromisso que a minha avó tem, se é o meu pai que está falando, se é a minha mãe que está falando, com a dedicação que ela tem à intimidade com Deus e à palavra de Deus, então se ela está falando, eu acredito. Minha mãe não é nenhum palhaço no cristianismo, fazendo movimento, usando máscara, pintando o rosto. Ela vem de cara limpa. A fé dela é uma fé de cara limpa. Então a gente começa a ver, quando você denuncia o pecado, por exemplo, para alguém, mas o pecado faz parte da sua vida, a pessoa olha para você e fala assim: isso é hipócrita. Não tem peso. É só mais um. Ela é igual eu. Ele é igual eu. Então eu estou denunciando uma coisa, mas que eu faço, é a minha história, eu sou assim também. Eu coloco aquela roupa do legalismo religioso, eu faço uma cara feia, uma cara séria, né? Cara de conteúdo, aponto o dedo no nariz das pessoas e eu acuso e denuncio o pecado. Mas como é que eu vou fazer isso se eu não vivo e não acredito? A fé de Abraão é algo que a Bíblia sempre, a Bíblia ressalta. Capítulo 11 de Hebreus está lá. A história de Abraão leva. Às vezes eu preciso olhar numa história dessa e falar assim: tá, quem sou eu aqui na ordem do dia? Eu tenho a fé de Abraão? Ou eu sou a pessoa que tem a dúvida e a incredulidade do coração de Sara? Que tipo de experiência com Deus eu estou vivendo? Se eu leio o texto bíblico e ele não fala comigo, se eu leio o texto bíblico e ele não me confronta, então quando você lê esse texto, você já faz a pergunta: e eu? A fé de Abraão ou a incredulidade de Sara? Como é que eu estou vivendo? Avalia sua vida de oração, a maneira como você lida com os problemas. A última coisa que eu quero tratar nesse texto é sobre o coração de Deus. A atitude de Sara a gente entendeu, porque tem 3 personagens nessa história. Tem Sara, tem Abraão e tem o próprio Deus que se manifesta e fala com eles. Mas aqui diz assim: mas o Senhor disse a Abraão, de novo, e ele agora questiona: por que Sara riu e disse:
poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor ou para mim? Na primavera eu voltarei e Sara terá um filho. Tem algumas pessoas que costumam dizer que não há graça no Antigo Testamento. Isso foi defendido, que é uma grande mentira. Se você conhece o Antigo Testamento, você sabe que o que tem no Antigo Testamento é graça, é história de amor, história de misericórdia. Assim também como nós aprendemos sobre o Deus, a firmeza, a ira e todas as coisas. Essa história é uma história de graça. Essa história é uma história de misericórdia, porque mesmo Sara tendo aquela atitude, o Senhor não mudou o plano por causa do coração dela. Às vezes nós cometemos erros, às vezes nós desconfiamos, sim. Eu posso me colocar e falar, meu Jesus, quantas vezes eu me revesti da incredulidade? Ou quantas vezes eu dobrei o meu joelho e fiz a oração da religião, e não a oração do coração, e da intimidade, da fé e do amor. Quantas vezes eu li a Bíblia e desconfiei, falei, como assim? Será? Que história é essa? Quantas pessoas já me perguntaram, uma jovenzinha da minha igreja, da nossa igreja, marcou horário comigo, e ela veio conversar comigo, e ela tinha uma listinha, e na listinha dela eram as dúvidas dela, e nós começamos a conversar, dúvida dela por dúvida dela, e eu entendo quando uma jovenzinha, um adolescente vem falar comigo e ele tem dúvidas, mas entristece o coração quando alguém que está há muitos anos caminhando com o Senhor não tem experiências de um Deus que faz coisas incríveis, que se relaciona, que responde oração e que muda realidades, e a gente contempla, glorifica e a gente faz aquela festa. Quando Jesus fazia os milagres diante dos discípulos e diante da multidão, a Bíblia diz que eles ficavam impressionados com Jesus. Quantos anos de fé você tem? E a minha pergunta é, você tem se impressionado com as coisas do Senhor? Quando você está orando por uma vida, por uma pessoa, alguém da sua família, ou você está orando por algo que você não está conseguindo vencer, é algo dentro de você, não é externo, não é sua esposa, não é seu esposo, não é seu filho, não é seus amigos, não é a impiedade, é você está com dificuldade, tem algo dentro de você, tem um pecado, tem um sentimento, tem um pensamento que você rejeita, mas ele não sai. Aí de repente, na sua intimidade com Deus, apresentando aquilo e fala, Pai, tira esse sentimento de mim. Tira esse hábito que me consome, que é vergonhoso. E aí vem a graça, a misericórdia de Deus em algum momento, e Ele consegue fazer com que você tenha força para viver longe. E aquele sentimento começa a ser dominado pela sua fé, pela palavra de Deus. E aí você percebe que Deus está respondendo a sua oração. Você percebe que Ele está te fortalecendo. Você percebe que Ele resolveu agir. E naquele momento, mesmo que Ele tenha demorado um tempo, porque já faz 1 ano, 2 anos, 10 anos que você tem apresentado a sua causa diante de Deus, a perseverança é uma atitude linda na dinâmica de vida de qualquer pessoa, de qualquer cristão. Aí você começa a falar assim, não, peraí. Se eu fosse Deus, ainda bem que eu não sou Deus, eu ia ficar com raiva da Sara. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu não vou dar mais filho nenhum para ela. Que mulherzinha incrédula. Você já deixou de abençoar alguém dessa forma? Você prometeu uma coisa para o seu filho, mas ele aprontou. Ah é? Você não vai ganhar mais nada no Natal, né? Deus fala, não vai ter bebê. Não vai. Estou cancelando a promessa. O amor de Deus, o cuidado de Deus com esse casal. A história que Deus queria construir, construiu através desse casal. Abraão e Sara. É o início de uma história linda e extraordinária na humanidade. A igreja nasce aqui. Tudo provém de um homem chamado Abraão, que ele tira de Ur dos Caldeus e fala, pode levantar o acampamento e seguir. Você, com certeza, já falhou inúmeras vezes.
E inúmeras vezes a paciência de Deus com você foi presente. Não é assim? Não é desse jeito? Não é dessa forma? O mais importante de tudo, na minha vida e na sua vida, é acreditar e não desconfiar. É confiar e não desconfiar. Quando nós vamos lendo a Bíblia e vemos a forma como Gideão derrotou os midianitas, ele acreditou em Deus. No começo ele vai trabalhar ali no sentido de és tu mesmo? É Deus que está falando comigo ou é a minha voz interior? Pela fé, Josué tomou aquela cidade chamada Jericó fortificada e o poder manifesto de Deus fez com que cada pedra, porque aquilo ali não era tijolos, eram pedras. A muralha de Jericó vem ao chão. Abias, ele derrotou Jeroboão, porque o Senhor estava com ele. Lá em 2 Crônicas tem essa história. Abraão acreditou que era Deus quem estava chamando ele, e ele sai da terra da onde ele estava. Assim, quando Deus falou com ele, fala: sacrifica o seu filho, esse filho que eu te dei da promessa, leva ele para o monte e mata ele em sacrifício. O que Abraão fez? Ele vai sacrificar o Isaque. Por quê? Porque por mais que ele não estava entendendo o que estava acontecendo, ele tinha uma voz de comando na mente e no coração dele do próprio Deus. Eu simplesmente vou fazer do jeito que Deus está falando. Eu vou fazer do jeito que a palavra de Deus está falando. Eu vou viver do jeito que a Bíblia é sagrada, um livro. Que não é um livro que eu preciso atualizar, mas viver, experimentar. Então não tem área, às vezes relacionamentos destruídos. Eu preciso crer no poder de Deus. O vergonhoso é não crer. O vergonhoso é olhar para as pessoas, porque se você olhar para as pessoas, você vai desanimar. Mas se você olhar para Deus, você vai ver o que Deus pode fazer com as mesmas pessoas que um dia você desacreditou. Quando você olha para a situação aonde você se colocou com a sua vida financeira, os desvaneios de decisões ruins e erradas que você tomou e que te lança bem no centro de uma dívida, e às vezes, humanamente falando, quase que impagável. E aí é o momento de você olhar para cima e falar assim: o meu Deus é o único que pode consertar a besteira que eu fiz com a minha vida financeira. É o único que pode restaurar algo que eu recebi dele, estraguei. O meu Deus é capaz de me perdoar quando eu sou incrédulo o suficiente a desconfiar dele, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, dos ensinos. Eu consigo me colocar diante de Deus, pegar todas as minhas compulsões e falar: Pai, eu preciso da tua intervenção na minha vida. Não tem situação, sabe, aquela situação complexa, complicada. Quando você estiver diante de uma pessoa que está no estado terminal, qualquer doença que já está premeditado a morte, a medicina já declarou: olha, não tem mais jeito, o tratamento é paliativo. Você pode, nos próximos dias, participar do funeral dessa pessoa, mas você também pode olhar para cima e falar assim: Deus tem poder para curar. Quem tem poder e autoridade é Ele, qualquer pessoa. Mas se é uma gripezinha, vem cá, eu vou orar. E olha, daqui uma semana você vai estar sem gripe. Aí vai testemunhar isso para quase todo mundo que tem uma gripe. Em uma semana já está bom. Bom, o que aconteceu aí? Eu sou um profeta? Não, eu sou um curandeiro, cheio de fé? Eu sou um sem vergonha, que eu estou usando algo que você tem, que é momentâneo, que vai passar em uma semana, que vai passar em 10 dias, que a tendência é passar, e aí eu quero profetizar na sua vida. Eu posso profetizar na vida de qualquer pessoa que está numa situação muito delicada. Quando Deus fala comigo e Ele me dá a palavra dEle, aí eu vou lá. Aí eu vou com coragem e com ousadia. Sabe por quê? Porque foi Deus que falou.
Eu posso até desconfiar, será que isso aí não é minha voz? Imagina você estar com alguém que você ama muito, convalescido, numa situação delicada. Aí tem um monte de voz dentro de você, falando, ela vai ficar boa. Só que não é um monte de voz que você tem que ouvir. Ali o seu papel é cuidar, é ser cristão, é abençoar, é estar lá, é ler a Bíblia com essa pessoa, é levar louvores, é cantar com ela, é fortalecer para que o semblante dela não caia, é você trazer palavras de encorajamento. Mas tem um monte de voz dentro de você falando, ela vai ficar boa, ele vai ficar boa, minha mãe vai se levantar desse leito, meu pai vai se levantar, meu filho vai ficar bom, minha filha vai ficar boa. São vozes. Mas se o Senhor falar contigo e falar assim, eu vou levantar essa pessoa do leito de enfermidade, aí acabou. Aí pode declarar. Não espera para celebrar depois, não. Já começa a festejar e celebrar antes, porque a fé, ela não vem depois, ela vem antes. A fé está atrás aqui, ó, antes das coisas acontecerem. Depois é só contemplar, é testemunho. Quando eu conto o que aconteceu é porque eu vi, já aconteceu, o milagre foi estabelecido. Agora antes, quando Deus fala, aí eu preciso sim tomar esse cuidado. Temos a fé de Abraão ou a incredulidade de Sara? Essa é a pergunta. Existe alguma coisa impossível para Deus? Queria que você ficasse em pé. E eu quero orar com você. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e começasse a pensar lá na sua história, na sua vida, as coisas que você precisa exercitar fé. Eu quero que você olhe para o que você está vivendo, experimentando, que áreas da sua vida você precisa exercitar fé. Acreditar que Deus tem poder para mudar essa história. Quando você se sentir incapaz de suportar todas as dificuldades, é hora de você entregar-se a Deus. Fala, Senhor, essa batalha está muito forte, está muito grande. Aí a palavra é, confie em Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. E o nosso Deus amoroso cuidará de nós e nos ajudará em todos os momentos. Quando o mar não está para peixe, o Senhor fala para você, lança as redes. Porque Ele tem poder. Somente Deus é fiel com o ser humano. Dessa forma, de às vezes não se importar com a nossa incredulidade. Deus é Deus sobre todas as coisas, sobre todas as famílias, sobre todas as vidas, sobre todas as circunstâncias, sobre todos os problemas de ordem macro da sociedade. Deus é Deus sobre esses problemas. Os problemas que envolvem a sua família, os problemas que envolvem a igreja, os problemas que envolvem o seu relacionamento profissional. Deus é Deus sobre todas essas coisas. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso me lançar com fé e começar a orar e falar assim, eu não vou desistir. Eu vou orar com fé. Quando eu dobrar o meu joelho para orar por uma causa, eu não vou orar e falar, Senhor, o Senhor sabe como essa pessoa é complicada, né? Como ela é intragável, como essa pessoa ela se envolve com confusão, mas Deus, tudo você está só falando que Deus já sabe que conhece. Vamos dar atitude, vamos dobrar o joelho e falar, Senhor, o Senhor sabe de tudo. Qualquer coisa que eu fale, o Senhor já conhece. Mas eu estou aqui na sua presença para dizer que eu acredito no Senhor. Que o teu poder, Pai, ele é real aqui, ó, dentro da minha alma e dentro do meu coração. Então a minha luta, a minha dificuldade, o meu problema familiar, sabe, a minha crise, o pecado, que eu sou reincidente nele, eu estou colocando diante do Senhor. Feche seus olhos, igreja. Feche seus olhos. Eu queria que você falasse com o Senhor agora e falasse, Senhor, o Senhor sabe o meu problema, mas eu estou aqui agora para dizer que eu acredito no teu poder. O Senhor sabe qual é a causa na minha casa, na minha família, que eu já desisti, mas eu estou aqui mais uma vez, Pai, para declarar que tu és Deus sobre tudo e sobre todos, e que tu és o Deus que tudo pode, o Deus que pode todas as coisas. Você acredita nisso?
Então eu queria que você ficasse de joelhos aí, tá? Porque nós vamos orar para que Deus possa mover e remover as montanhas, que lutas e problemas que parecem ser tão grandes, né? Tão violentos, questões que já fizeram aniversário aí na sua vida, problemas que têm anos de existência, injustiça que você tem no seu coração, mágoas que você foi acumulando, que só o Deus da nossa salvação para remover. Então nós vamos orar e clamar a esse Deus. Pai amado, eu sei que diante de tantas frustrações, a nossa fé pode ser apagada, escondida. Eu sei, Pai, eu sei da capacidade que nós temos de entulhar problemas, experiências ruins e fazer com que a nossa fé fique por baixo de tudo isso. Eu sei da nossa capacidade de olhar para uma luta e uma dificuldade, não enxergar e não acreditar de todo o nosso coração na possibilidade do céu de transformar a nossa vida e a nossa história. Eu quero pedir perdão, Pai, por todas as vezes que nós fomos medíocres na sua presença, todas as vezes que nós mentimos dizendo acreditar, mas de fato não acreditávamos. Perdoa os nossos pecados, mas em nome do Senhor Jesus, declarar a tua restauração no coração da tua igreja, no coração das famílias, no coração de pessoas. Pai, coloca no nosso coração um amor incondicional, para que nós possamos viver e experimentar o mover e o agir de Deus. Quando, Deus, o teu poder é manifesto, as águas começam a correr. Quando o Senhor dá uma palavra de ordem, elas têm que parar. Quando o Senhor dá uma palavra de ordem, o mar vermelho se abre. Mas quando o Senhor dá uma palavra de ordem, o mar vermelho volta a se fechar e os inimigos da nossa alma são destruídos, Pai. Nós clamamos para que o Senhor nos visite e nos dê ainda essa semana a oportunidade de enxergar o Senhor vindo, Deus, trazer como resposta aquelas promessas que o Senhor fez, de que estariam conosco, de que nos protegeriam, e que o inimigo, Satanás, não nos tocaria. Nós estamos cansados, muitas vezes, de fazer conchavos com o inimigo, de glorificar o inferno e não o céu com a palavra de verdade, porque só palavras de verdade, só palavras, Deus, que realmente são alcançadas pelo nosso coração, podem declarar quem Tu és e podem Te louvar na grandeza da Tua santidade. Visita essa igreja, visita esse povo, trabalha do jeito que só o Senhor faz, enche o nosso coração de fé, nos dê sede pela Tua presença, nos coloca diante do Teu altar, faça-nos sentar na Tua mesa com as nossas súplicas, mas com um coração cheio de verdade. E Deus, cremos que tudo aquilo que está, Deus, travado nas nossas vidas, o Senhor tem poder para destravar. Eu oro por aqueles que estão enfermos, eu oro por aqueles que têm problemas e crises, eu oro por homens que não sabem abençoar as suas esposas, mulheres que não sabem ou não se interessam em edificar a sua casa. Eu oro por filhos e filhas que não tiveram, Deus, a manifestação do poder de Deus de forma tão clara na casa e no ambiente em que elas cresceram. Eu oro por aqueles que não tiveram a oportunidade de aprender com o pai e com a mãe a Te amar verdadeiramente e apontar para o céu todas as vezes, Pai, que uma tempestade surge. Eu oro, Deus, por aqueles que não tiveram a oportunidade de ver durante a sua infância a manifestação do céu na vida da sua família. E que o Senhor comece a se mostrar para essas pessoas, que o Senhor comece a restaurar e que toda a religiosidade caia por terra, mas que a fé genuína de um Deus que tudo pode, Deus que nós amamos. Tu és um Deus incrível, Pai. Tu és o Deus da nossa salvação. Toma esse lugar, recebe a nossa adoração, trata as nossas feridas, Pai. Quantas pessoas hoje vivem, Deus, sobre a amargura, sobre o olhar da incredulidade. Quantas pessoas caminham para o nada, até mesmo declarando que Deus
não existe, mas nós sabemos que tu existe, que tu és presente, que tu és real, e nós queremos declarar, a ponto de que as pessoas olhem nos nossos olhos e acreditem. Essa é minha oração, e eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.